Meu nome é Charles Champion Júnior. Sou filho de Charles Champion e Geocira Champion. Nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo e, posteriormente, em 1962, fui morar em Bragança Paulista. Minto, em 1958. E, em função de vários colegas, eu passei a ter contatos com a Juventude Estudantil Católica, tendo começado a participar da Juventude Estudantil Católica. Em 1967, eu entrei na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Católica do Paraná. E, em função da minha influência de Juventude Estudantil Católica, passei a participar da Juventude Universitária Católica e comecei a participar do movimento estudantil. No decorrer de 67 e 68, tive contatos com o pessoal da Ação Popular e, em função de uma luta para modificar toda uma estrutura universitária que, na nossa opinião, era incorreta e que, por seu turno, estava dentro de uma outra estrutura geral, mais incorreta ainda, que era uma ditadura, a gente passou a participar da Ação Popular como militante. E, como tal, participamos do movimento estudantil em Curitiba. Participamos de várias manifestações contra a ditadura, participamos de pichações noturnas, né, contra a ditadura militar, fizemos participação de movimentos de rua, juntamente com muitos estudantes na época, contra a guerra do Vietnã e contra a ditadura militar. Na época tivemos vários embates, né, em que a polícia com a cavalaria baixava o cacete na gente, e a gente descobriu que bolinha de gude e rolha era bom para desmontar os cavalarianos, né? Era a nossa única defesa contra os cacetetes, né? Que mais? Participamos da tomada da reitoria, né? E quando a Universidade Federal do Paraná quis instituir o ensino gratuito na Faculdade de Engenharia, o ensino pago na Faculdade de Engenharia, nós apoiamos a luta do DCE da Universidade Federal, que era contra o ensino pago, e nós, da Católica, fomos solidários com o DCE da Federal e participamos da luta contra o ensino pago dentro da Universidade Federal. Participamos do primeiro movimento no Centro Politécnico, e a repressão foi grande, a cavalaria prendeu 60 e poucos estudantes na época, no dia, né, e levou-os ao quartel da Polícia Militar na Marechal Floriano. De lá do Centro Politécnico nós viemos e ficamos sentados na frente, tomando toda a Marechal Floriano, sentados na rua, até que a cavalaria veio e nos forçou a sair de lá. Aí nos encaminhamos à Casa do Estudante Universitário e de lá tivemos um embate com a Polícia Militar, ficamos devolvendo as bombas de gás lacrimogênio, até que eles pararam de atirar as bombas de gás lacrimogênio, começou a anoitecer, a gente ficou lá em Assembleia Geral, quando tivemos a notícia de que o ensino pago havia sido retirado, né? Aí, conclusão, o objetivo que a gente queria tinha sido atingido, não tinha porque a gente está mais mobilizado em função daquilo. Cada um foi para sua casa, para os seus afazeres. Posteriormente, o DCE teve um problema de corte de verba e o restaurante do DCE servia refeições a preço barato para muitos estudantes
carentes. E foi fechado o DCE. O Diretório Central da Universidade Federal do Paraná se propôs a lutar contra isso, contra a falta de verba, e o DCE da Católica apoiou, tá, essa luta. E dentro dessa luta nós decidimos fazer um pendura geral em Curitiba inteira. E foram milhares de estudantes e centenas de restaurantes em que todo mundo foi, tá, fazer um protesto pela abertura do restaurante do DCE. No nosso caso, nós em 12 alunos, 12 estudantes da Faculdade de Ciências Médicas, fizemos um pendura num restaurante na Praça Rui Barbosa. Nenhum de nós bebeu nenhuma bebida alcoólica, comemos e no final, que vieram nos apresentar a nota, eu escrevi nas costas da nota: cobrar do senhor Paulo Pimentel. O gerente do restaurante disse que iria chamar a polícia, e nós dissemos que se ele chamasse a polícia, a gente não ia deixar a polícia levar a gente gratuitamente, e que não iria ficar nada inteiro dentro do restaurante. Aí ele decidiu liberar a gente e a gente foi embora. Em função da luta, em função da pressão que os estudantes fizeram, as verbas do restaurante do DCE foram liberadas, foi reaberto o restaurante do DCE, e nós, esse grupo que tinha feito o pendura no restaurante, resolveu voltar lá, mas pagando, né, a refeição. Aí entramos no restaurante, o gerente, o dono do restaurante, disse que não iria servir a gente, e eu mostrei o meu documento para ele, dizendo que ele ficasse com o documento e que a gente estava vindo lá para pedir desculpa, tá, pela pendura que a gente tinha feito, e que a gente iria comer e iria pagar pela despesa. E no mesmo momento o dono do restaurante falou: se vocês vieram para pagar, então vocês são meus convidados, e nos ofereceu um almoço de graça. Eu acho que eu esqueci o mais importante, né? Porque isso já era... Não, isso foi no começo, não esqueci não. Aí houve o congresso da UNE, que foi realizado em Ibiúna, e o presidente do nosso diretório, ele não pôde ir, tá, representar a faculdade, que era um membro nato. Houve então uma Assembleia Geral da faculdade, e a Assembleia me escolheu para representar a faculdade no congresso de Ibiúna. Lá em Ibiúna fomos presos com mais 700 e poucos universitários, ficamos no DEIC em São Paulo, fizemos greve de fome, tá? Durante 5 dias não comemos nada, só tomamos água, e como 700 e poucos estudantes fizeram greve, houve uma repercussão muito grande. E aí, como houve pressão, tá, de toda a sociedade, ou pelo menos da sociedade organizada, eles resolveram liberar a gente. E liberaram por estados, a gente voltou para Curitiba, onde se decidiu continuar realizando o congresso, só que por estado. Eles enfiaram todo mundo no ônibus e mandaram para cá, tá? Trouxeram de ônibus. Chegou aqui e me mandaram embora. Aí, caso do Jean-Luc, o ônibus. O caso do Jean-Luc, o ônibus. Não, eu não vim, porque quando eles chamaram, eu não escutei o meu nome. Eu e um outro estudante viemos depois, tá? Porque eles, quando fizeram a chamada, eu não sei se eu estava dormindo, o outro também, porque a gente estava 5 dias sem comer nada, né? Tá? Então, nós viemos em duas etapas para cá. Veio uma turma, depois vieram os outros que não vieram na primeira. Então, eu não estava no episódio do Jean-Luc. Aí, decidido continuar o congresso, né,
o pessoal que tinha maioria, tá, no poder de escolha, escolheu fazer um congresso fechado. A gente queria fazer um congresso aberto na CEL. E, tá, seria muito mais difícil reprimirem, tá, mas o congresso foi decidido que seria fechado e que seria na Chácara do Alemão. A gente participou do congresso, fomos presos em 27. Desses 27, eles seguraram 15 e liberaram os outros. E esses 15 foram julgados pelo Tribunal Militar e condenados. E teve um detalhe durante o nosso julgamento, que duas das moças, eram só duas moças que estavam presas com a gente, estavam separadas numa cela especial, e elas, por decisão dos juízes, elas foram liberadas para ficarem em prisão domiciliar e responder até o final do processo em prisão domiciliar. E elas foram soltas. Nós comemoramos, mas no dia seguinte todos os juízes foram destituídos, tá? E a informação que a gente teve é que foram selecionados, tá, mais 4 juízes militares que recusaram. Depois fizeram um novo sorteio, os outros 4 oficiais do Exército se recusaram também. Aí eles escolheram a dedo os juízes que iriam terminar o julgamento. E num dos episódios, os advogados, não me lembro o que um dos advogados pediu, e o juiz togado, só tinha um juiz togado no tribunal, ele contou os votos e o último juiz, era um juiz gordo, estava dormindo, né? E o juiz togado falou: negado por unanimidade, né? Ele não quis acordar o juiz para não ficar mais feio ainda, né? Fomos condenados. No dia da condenação, o promotor que acompanhou todo o processo foi afastado no dia do julgamento, no dia da sentença. E nós fomos à sala, tá, enquanto eles deliberavam. Enquanto nós estávamos aguardando a deliberação dos juízes militares, o promotor entrou chorando na nossa sala, pedindo desculpas, porque ele tinha pedido, se não me engano, 1 ano e meio de prisão para todo mundo, tá? E ele foi afastado por isso. E entrou um outro promotor que pediu 8 anos para 5 e 4 anos para 10 dos estudantes. Aí os juízes definiram 4 anos para aqueles 5 e 2 anos para os outros 10. Ficamos na prisão até aguardar o recurso do Superior Tribunal Militar. Veio o recurso baixando a nossa pena. Quem tinha tido 4 anos baixou para 1 ano e meio, quem tinha tido 2 baixou para 1. E a gente cumpriu a pena na prisão provisória do AU. Nos primeiros meses, na prisão provisória, a gente não podia sair da cela. Nós ficamos numa cela, que era a sala de aula do AU, e inicialmente só os estudantes. Mas aí eles começaram a prender outros ativistas, outros subversivos, né? Aí começaram a prender o pessoal dos grupos que lutavam contra a ditadura, prenderam gente que tinha feito discurso há 10, 15 anos atrás. Chegamos a ficar em 21 presos dentro da cela. Como a gente não tinha liberdade, a gente jogava futebol, fazia ginástica e depois jogava futebol com bola de meia. E vira e mexe, quebrava um vidro, a segurança ia lá, tirava a bola de meia, a gente fazia outra, né? Depois de algum tempo, nós conseguimos 1 hora de pátio pela auditoria militar. E a auditoria, então, nos permitiu 1 hora de futebol de salão, né,
E foi até o final, essa 1 hora de folga. Como é que vocês eram tratados nessa prisão? Isolados. Isolados. Nós ficamos presos. No segundo dia de prisão, vieram a segurança com 4 presos comuns para limpar a nossa cela. E nós não permitimos que eles limpassem a nossa cela. Aí eles perguntaram se a gente estava desconfiado deles. Aí nós falamos que não, que a nossa sujeira nós limparíamos e que eles não eram nossos empregados. Então, todo dia a gente limpava a cela, tá? Varria, encerava, tá? Deixava a cela arrumada, fazíamos ginástica, fizemos karatê, né? Tá? E jogávamos futebol de meia, até que liberaram o pátio para nós. Né? Conseguimos que entrasse um rádio com várias faixas de onda, então a gente ficava escutando, uns escutavam a Voz da América, outros escutavam a Rádio Pequim, outros escutavam a Voz de Moscou, sei lá, nem sei qual é o nome da rádio, e a gente discutia os fatos, né, que a gente tinha acesso. Não fomos maltratados do ponto de vista físico, mas 24 horas dentro de uma cela sem sair, né? Olhando, não tendo condição de ver o céu direito, porque tinha que ver primeiro a grade para depois ver o céu, né? Foi difícil. Alguns não suportaram muito bem, realmente entrou em crise, e a gente teve que dar um apoio muito grande para que ele saísse dessa crise. Hoje, graças a Deus, ele está bem e hoje está trabalhando como advogado. Um outro que foi torturado, acordava berrando, sentava berrando, dormindo, né? E a gente também teve que dar bastante apoio para ele, também superou bem. Foi difícil para todo mundo, mas como a gente estava dentro de uma luta, dentro do movimento estudantil, para modificar uma estrutura universitária incorreta, dentro de uma estrutura geral ditatorial, a gente decidiu continuar essa luta lá dentro. Então, em nenhum momento a gente ficou na prisão de papo pro ar ou fazendo bobagem. A gente estava dentro de uma luta e cada dia era um dia de luta. Voltando ao final, né? Terminou a nossa pena, 1 ano e meio, eu saí da prisão e fui trabalhar, né? Fui trabalhar para me sustentar. E um colega sabia, não sei como, descobriu onde que eu estava e decidiu me comunicar que o Conselho Universitário tinha definido a minha volta como estudante de medicina. Eu soube depois, pelo membro que era acadêmico, que participava, o presidente do diretório, pelo presidente do diretório, que 3 professores eram contra a minha volta e 3 eram a favor da minha volta. Então ficaram discutindo volta, não volta, até que o Dr. Mário de Abreu, que era respeitadíssimo e foi um dos criadores da Faculdade de Ciências Médicas, deu um soco na mesa e perguntou ao Dr. Rui Leal se eu havia desrespeitado algum professor. Aí, respondido que não, ele perguntou se eu tinha destruído o patrimônio. Respondido que não também pelo Dr. Rui Leal, o professor perguntou se eu tinha entrado pelos meus méritos na faculdade. Ao que ele respondeu que sim. Então, o Dr. Rui Leal, o Dr. Mário de Abreu decidiu e foi aprovado que eu voltaria a estudar. Voltei a estudar, me formei, meio tenso, a vida inteira meio tenso, porque eu estava sendo seguido em todos os locais, eles sabiam onde é que eu ia, onde é que eu não ia. Vira e mexe eu encontrava um colega que tinha sido preso
e dizia, olha, eu fui preso e os caras têm uma lista lá e o teu nome está na lista. Eu acho que você deve fugir. Eu falei, eu não vou fugir, eu quero me formar médico, eu não vou fugir. Né? E cada vez que tocava a campainha, eu sentia que iam voltar a me prender de novo. Mas em momento nenhum decidi fugir. A minha participação no movimento estudantil passou a ser bem restrita, passou a ser só a nível de faculdade, porque a partir do 4º ano a gente tinha estágio, tinha que estudar e tinha plantão, não tinha muita condição de participar mais efetivamente. Mas o movimento estudantil continuou existindo e continuou ainda forte, né? Tinha um objetivo, né, de modificar essa situação horrível que o país vinha tendo, e ao meu modo e dentro das minhas possibilidades eu não mudei meus pensamentos, continuo o mesmo. Depois de formado, tive uma proposta de trabalho em Foz do Iguaçu e infelizmente acabei indo. O colega não cumpriu o prometido e eu não consegui emprego, porque eu ia nas construtoras lá da Unicom e aí em todas elas era a mesma coisa. Você não pode trabalhar aqui porque aqui é a área de segurança nacional, né? Então, a partir daí eu fiquei só 6 meses em Foz do Iguaçu e tive que sair, porque eu não estava tendo condição de viver lá. E fui trabalhar em outra cidade do interior. Posteriormente voltei a Curitiba e atualmente o que eu participo realmente é da minha vida, tanto corporativa do ponto de vista como médico, como a minha vida de servidor profissional, de servidor público, né? Eu sou médico da prefeitura, né? Inclusive na última greve eu fui o único da minha unidade que fez a greve, né? E perdi dinheiro, porque eu sabia que eu ia perder, porque iam descontaram um monte de coisa. Durante acho que 2 ou 3 meses eu recebia menos, mas não me arrependo. Eu marquei posição perante os meus colegas, tá? De que a gente precisa tomar atitude, tá? E não aceitar, tá, gratuitamente tudo que vem de cima. Um fato interessante que aconteceu quando do protesto contra o ensino pago na Universidade Federal, da Faculdade de Engenharia, é que a cavalaria estava reprimindo violentamente todo mundo. E um dos cavalarianos veio em minha direção, né? E eu, lógico, saí correndo. E no eu correr, né, o Zequinha estava bem na minha frente, com um estilingue tentando acertar o cavalariano para me proteger. E eu sabia que o estilingue não ia resolver o problema. Aí eu vi um muro e pulei esse muro, que até hoje não sei como é que eu consegui pular. O muro era muito alto realmente. E tinha uma família lá dentro. Sim, sim. Essa cena apareceu como foi prêmio ESSO de fotografia, em que eu estou correndo do cavalariano e o Zequinha de costas com o estilingue mirando o cavalariano. E quando eu pulei o muro, tinha uma família lá, olhando a repressão, né? O cavalariano chegou no portão da família e falou, põe esse cara para fora. Aí a família, o senhor virou e falou assim, não, o menino não vai para fora, o menino vai ficar aqui dentro. Põe ele para fora, né? Não, nós não vamos pôr o menino para fora, o senhor cuida dos outros aí, porque esse vai ficar aqui dentro. Nós não vamos entregar o menino para o senhor. E aí, quando o cavaleiro foi embora, aí eu saí da casa, agradeci, saí da casa e posteriormente eu retornei a essa casa, tá? E me admirei de ter conseguido pular aquele muro e agradeci à família, tá? Que me acolheu e que me protegeu. E é isso, né? O que
a minha esposa queria que eu falasse sobre a minha ida para Foz do Iguaçu, em que eu trabalhava só num local, não ganhava bem, porque ele não cumpriu a promessa que havia feito para que eu fosse para lá. E numa viagem que ele fez com a esposa, ele deu ordem para que não se desse vale para ninguém. E eu tinha uma filha pequena que precisava tomar mamadeira, precisava comprar leite, eu não tinha dinheiro. Aí eu pedi um vale, aí a moça falou, olha, eu tenho ordem dele de não dar vale para ninguém. E eu fui até uma casa de um colega, o colega que entrou comigo na faculdade, e ele me emprestou dinheiro para comprar o leite para minha filha. A partir daí eu vi que não havia por que eu continuar lá em Foz do Iguaçu, e aí saí, mesmo porque não arrumava emprego também na Unicom, né? E basicamente é isso. Como foi com os seus pais e a sua família? O meu pai, em princípio, não aceitou a minha prisão, achando que era culpa minha. Mas ainda durante a minha prisão, numa das visitas que ele fez, eu procurei mostrar para ele, eu acho que o convenci de que nós realmente estávamos numa ditadura e que a minha luta era uma luta honesta, uma luta certa, tá? E que não era culpa minha eu estar preso. O que me magoou foi que ele veio me visitar na prisão com a minha mãe, mas não trouxe o meu irmão. Meu irmão na época tinha 10 anos de idade e eles sabiam do meu apego com o meu irmão. E eu chorei, né? Falando que eu não era nem assassino, nem ladrão, e que eu tinha orgulho de estar preso, que eu não era desonra nenhuma estar preso, e que o meu irmão deveria saber disso. E os outros colegas de prisão, meus colegas estavam presos com a gente, escutaram o que eu falei para o meu pai. Passou-se um tempo e me chamaram, porque nos dias de visita só a gente ficava na cela e só se o parente chegasse que era chamado para visita. E me chamaram para visita. Quando eu entrei, nós ficávamos numa sala que era um refeitório, só nós, e a hora que eu entrei fez um silêncio tremendo, estava meu pai e minha mãe, e nisso vem um gurizinho de 10 anos. Meu irmão. E eu me emociono, porque todo mundo chorou. E chorei de alegria. E cada vez que eu penso que a gente, com toda a repressão que existia, com toda a ditadura que existia, a falta de liberdade que existia, muita gente apoiava o movimento da gente, muita gente tinha postura contra a ditadura, só não se mobilizava. Quando eu fui preso, no primeiro dia de prisão, um monte de gente foi visitar a gente, e a auditoria militar proibiu as visitas, definiu que só os parentes que poderiam visitar. Como eu não tinha parente nenhum, eu ficaria o tempo todo sem visita. E um casal que morava no andar de baixo do meu prédio foi à auditoria militar e se responsabilizou por mim. E me visitaram durante 1 ano e meio, toda quinta e todo domingo. E eles
não eram religiosos, não eram comunistas, não eram subversivos, eles eram humanos, era um povo que entendia, tá, o sofrimento que a gente estava passando, né? E como eles, muitas famílias apoiaram a gente, né? Tá? Eu sei que é difícil falar, né? Eu me emociono, eu sou muito emotivo e é difícil lembrar, né? Porque o sofrimento foi grande, né? Mas a vida continua. E graças a Deus a ditadura ficou para trás e espero que não volte nunca. E se voltar, pode ter certeza que eu não vou ficar parado, não. Alguma atitude eu vou tomar. Aí ele, o Dácio, o Hélio Urnal, né, estão discutindo, tal, e os caras estão reprimindo isso, aquilo, tal, e nós chegamos à conclusão que eles tinham entrado de sola na Valpalmares, tinham pego o MR8, tinham pego o pessoal do Marighella, né? Tá? Do PCBR também, né? Pô, só falta o PCdoB, né? E aí escrevemos, né? Dizendo que a gente achava que o próximo a ser, tá, reprimido seria o PCdoB, porque foi o único que permaneceu íntegro, tá, em relação à repressão. E logo depois, acho que um mês e meio depois, eles mataram o pessoal na direção nacional lá, né, entraram atirando. Isso foi em 76? Não, isso foi... Sim. Você estava preso? Não, em 68 eles reprimiram... Não, pode escrever. Em 68 eles reprimiram uma reunião do PCdoB e mataram gente do PCdoB. Pode se informar. Agora, a direção tá? nacional... E aí o PCdoB queria saber como é que a gente sabia. Quer dizer, nós ficamos mal ainda, entende? Como é que nós sabíamos? Entendeu? Tá? Por dedução. Pô, os caras tinham destruído, tinham pego todos os grupos. Tá? Lógico que não pegaram todo mundo. O último grupo a ser demolido, realmente, mas destruído, foi o PCB. O PCB dedicaram 74 e 75 a uma operação violenta contra o PCB. E aí, essa que você está falando foi da direção nacional. A direção né? nacional Foi 76. 76 do PCB, Sim. na Lapa. Tá, na Lapa. E por que será que o PCdoB foi o último? Porque o PCdoB tinha uma organização nacional, tá? E por células em que você conhecia um, mas não conhecia os outros, entende? Tá? Então, enquanto que os outros, os grupos folquistas, o pessoal, vamos lá, vamos assaltar banco, assaltou o banco. Tudo bem, né? Caía todo mundo, né? Tudo bem? E daí? Tudo certo aí? E outra coisa, pô, se você conhece todo mundo, tá? Sob tortura, bicho, né? Você acaba entregando até a mãe, né? Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções,
Reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. Ó mesmo a vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.